Nuno Oliveira, hoje aqui na Pedra da Audiência. Nuno Oliveira, um nome em foco no Concelho de Matosinhos, quiçá por ser jovem, por ser atrevido, por ser um homem com coragem. Será isso que vamos ficar hoje a conhecer nesta Pedra da Audiência. Nuno Oliveira, vamos começar pelo movimento Põe-te a Mexer. É uma grande iniciativa que tem a sua assinatura como Presidente do Conselho de Administração da Matosinhos Sport. Põe-te a Mexer é uma grande marca de Matosinhos e de todos os matosinhenses. Nós estávamos muito preocupados há cerca de 7 anos atrás sobre a saúde dos matosinhenses e, sobretudo, sobre a saúde daqueles que não praticam regularmente um exercício físico. Nós não temos que ser todos atletas de alta competição, não temos que treinar todos os dias, mas é muito importante que toda a população, toda a comunidade, esteja muito atenta à sua própria saúde. Então decidimos criar um programa, há cerca de 7 anos, que de alguma forma desmistificasse o exercício físico, que pudesse promover o exercício físico informal. E desde essa altura, que temos todos os domingos de manhã, ora nas nossas marginais, ora no inverno, no Centro de Esportes e Congressos, todos os domingos de manhã pelo menos uma hora e qualquer coisa de exercício físico para todas as idades, com profissionais na área do desporto, com profissionais na área da saúde, que têm levado a que todos os fins de semana haja centenas de matosinhenses a praticar exercício físico. Essa marca tem evoluído, obviamente, ao longo dos anos. Nós depois, a dada altura, passamos para o Põe-te a Mexer nas praias, que faz com que no verão, e junto às praias das nossas bandeiras azuis, pelo menos, nós temos sempre esta animação que faz com que, ao longo de todo o ano, tenhamos tantas centenas de matosinhenses a praticar desporto e, sobretudo, a zelar pela sua saúde. É um concelho que respira saúde. É um concelho que respira saúde, gosta de respirar saúde, tem muito orgulho até nas suas infraestruturas de cuidados de saúde primários, que se orgulha da sua unidade local de saúde, foi das primeiras, é dos poucos concelhos do país que tem a saúde organizada desta forma e o modo como, em parceria entre a autarquia, o Hospital Pedro Spano e os centros de saúde e as várias unidades de saúde familiares espalhadas por todo o concelho estão permanentemente com população, é com certeza um modo exemplar. Se olharmos hoje para os indicadores de saúde em Matosinhos, quer sobre, por exemplo, as próprias listas de espera, sobre os tempos médios de atendimento para consultas ou para operações, comparando com o resto do país, felizmente, mesmo sabendo que continua a existir aqui e ali algum tipo de dificuldade, a situação é incomparável, quer com aquilo que se passa na região, quer com aquilo que se passa no país. E, portanto, nós, em Matosinhos, temos, felizmente, essa possibilidade de ajudarmos a cuidar melhor da saúde de todos nós, mas sobretudo temos aqui todos uma grande tarefa, que é garantir que o nosso Serviço Nacional de Saúde, também em Matosinhos, continua a dizer presente, que está bem vivo e que se poderá, de modo sustentado, prolongar por muitos e bons anos. Isso é aquilo que a população precisa de saber e quer saber, sobretudo numa altura em que tantas coisas se falam também sobre a saúde e não só, tantas coisas que aparentemente estão a sair daquilo que é dia a dia da população. É muito importante que, pelo menos nas questões da saúde, a população não fique com esse medo, com esse receio de perder este acesso facilitado aos cuidados de saúde primários, sobretudo. Numa altura em que tanto se criticam as empresas municipais, sendo o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, sendo Presidente do Conselho de Administração da Matosinhos Sport, diga-me, Matosinhos seria a mesma coisa sem a Matosinhos Sport? Não, tenho a certeza que Matosinhos não seria a mesma coisa nem sem a Matosinhos Sport, nem sem a Matosinhos Habite, que é a empresa municipal que cuida da gestão do Parque Habitacional Social. Quem faz normalmente esse discurso esquece duas coisas. Por um lado falo porque, infelizmente, há um conjunto de exemplos pelo país de empresas municipais que não servem verdadeiramente os interesses dos seus concidadãos. As pessoas não sabem bem para que servem essas empresas municipais, não sabem, sobretudo, para que objetivos é que elas foram criadas e, portanto, há sempre esta ideia que as empresas municipais foram criadas para dar, deixe-me falar em bom português, um tacho a alguém. Ora, não é nada disso que acontece em Matosinhos. Nós temos empresas, felizmente, há vários anos, somos muito comedidos, temos apenas 2, para gerir 2 importantes equipamentos do nosso concelho. Por um lado, as infraestruturas desportivas de Matosinhos, e estamos a falar só em Matosinhos de 7 piscinas municipais, estamos a falar mais de 10 pavilhões e outras tantas instalações desportivas, e estamos a falar da Matosinhos Habite de cerca de 4.500 fogos de habitação social para aqueles que mais precisam e mais precisaram de um apoio da comunidade para ver resolvida a sua situação habitacional. Se em Matosinhos deixássemos de ter estas 2 empresas municipais, estaríamos a regredir muitíssimo, porque nós, todos os estudos e todos os dados que nós temos, aliás, demonstra-se bem pelo período em que não tínhamos as empresas e que passámos a ter, e mesmo com uma gestão cada vez mais criteriosa destas próprias empresas, nós sabemos que se não for as empresas municipais a dar este tipo de serviço à comunidade,
o serviço ficará, mesmo que seja feito de igual maneira, ficará mais caro e, por outro lado, muitas das vezes será mais lenta a resposta junto das populações. Essa afirmação, então, desmente aquela que é conhecida de que as empresas municipais servem para destruir património financeiro dos municípios e ajudar a agravar o déficit do município. Não tenho dúvida nenhuma. A pergunta que é preciso fazer aos portugueses, ou ao caso aos matosinhenses, é se os matosinhenses querem ou não que Matosinhos tenha as suas piscinas municipais e a ter este serviço de qualidade das infraestruturas desportivas. Quer para a prática de exercício físico formal, nós temos imensos clubes que utilizam as nossas instalações, quer nas piscinas, quer nos nossos pavilhões. Todos os nossos clubes... Têm que pagar uma verba à Câmara Municipal. Que não têm de pagar uma verba à Câmara. Aliás, a Câmara Municipal não cobra aos clubes as utilizações das nossas instalações desportivas. E, portanto, se... Isso não é muito comum. Isso não é muito, mas em Matosinhos é assim. Nós entendemos a parceria com a nossa comunidade exatamente desta forma. Ou seja, quem não tem instalações desportivas próprias precisa de um apoio para poder fazer, sobretudo, a formação desportiva. E, portanto, as instalações da Matosinhos Sport, que são as instalações da Câmara, portanto, a Matosinhos Sport não é proprietária de instalações desportivas, ela gera as instalações desportivas do património municipal e gera-as na perspectiva de que tenha o mínimo de custos possíveis a sua gestão, e nós estamos a falar da eletricidade, da água, mas também da segurança, da limpeza, do conforto das instalações esportivas, e tenta que elas sejam rentabilizadas ao máximo também do ponto de vista económico. E do ponto de vista económico, por um lado, cobra receitas não aos clubes, mas a outro tipo de utilizadores. Por exemplo, quem utiliza as nossas piscinas municipais paga a sua utilização, apesar de estamos a falar de um preço social, e há uma diferença entre aquilo que seria eventualmente um preço de mercado e aquilo que se paga nas piscinas municipais de Matosinhos. E, por outro lado, são cobradas outras instituições, que não os clubes de Matosinhos, o aluguer das nossas instalações esportivas. Quando nós, no Complexo Desportivo Municipal da Bateria, em Lessa da Palmeira, colocamos um relevado sintético, permitiu duas coisas. Primeiro, que aquilo fosse utilizado não por 50 pessoas por semana, porque ele era utilizado com um ou dois treinos que tinham relevado natural, e passou a ser utilizado o nosso Complexo Desportivo na Bateria, em Lessa da Palmeira, por 600 pessoas por dia, e não 50 por semana, e além disso, além dos clubes, nós conseguimos fazer o aluguer daquelas instalações fora de horas a muitas pessoas que desejam alugar para a prática desportiva. Pronto, é sobre essa área que nós podíamos falar. Por exemplo, se eu não fosse um clube, e não sou, mas se representasse uma instituição qualquer, que não vinculada à área do desporto, de Matosinhos, e quisesse alugar um pavilhão por uma hora, quanto é que eu pagaria? Depende da instalação desportiva. Vou-lhe dar um exemplo. O Futebol Clube do Porto, antes de ter o Dragão Caixa, treinava e jogava, tinha a sua residência desportiva, digamos, no Centro de Esportes e Congressos, sobretudo para a prática do basquete. E pagava as suas mensalidades por essa ocupação, não sendo um clube da nossa terra, apesar de nós em Matosinhos não temos esta perspectiva paroquial de que Matosinhos acaba na circunvalação. E tínhamos todo o gosto de que uma infraestrutura tão importante para Matosinhos como o Centro de Esportes e Congressos pudesse ser televisionada todas as semanas. Hoje temos lá o Freixeiro, por exemplo, que joga lá o futsal, e temos o voleibol do Leixões, que também sénior, e temos todas as camadas do Leixões de voleibol lá, feminino e masculino, não só de formação, mas também semi-profissional, portanto não é bem profissional o voleibol sénior de Leixões, que jogam gratuitamente, que treinam e jogam gratuitamente naquele espaço e que felizmente também são muitas vezes televisionados para todo o país. E portanto, como lhe digo, há uma tabela de preços, e há uma tabela que tem um preço diferenciado, quer seja uma instituição de Matosinhos, sobretudo na área do desporto ou na área das coletividades, e aquilo que é no fundo o setor privado, deixe-me chamar assim, que foi feita, respeitando todos os princípios, quer da contabilidade de custos, quer de uma gestão coerente e muito equilibrada daquilo que são os dinheiros públicos. E, portanto, só dessa forma é que é possível que nós tenhamos tantas instalações de tanta qualidade e com tanto conforto para a prática desportiva dos matosinhenses e dos nossos clubes. Mas isto leva-nos a pensar e a ter em consideração numa altura em que eu vejo um ou outro cartaz espalhado pelo Conselho de Matosinhos que diz que o município não apoia as coletividades. Esta posição e esta gratuitidade da utilização de instalações, estamos a falar em muitos milhares de euros que são dados às instituições esportivas. Estamos a falar de muitos milhares de euros por ano. Repare, quem faz este tipo de afirmações faz por duas coisas. Por incompetência ou desconhecimento ou por má fé. Dizer que os clubes de Matosinhos não têm apoio, apesar do problema que este governo nos causou a todos, a chamada Lei dos Compromissos, que nos impede de honrar um compromisso que nós temos há muitos anos com as coletividades esportivas na área da formação, que faz com que Matosinhos fosse o único concelho da área metropolitana do Porto a pagar 100 euros por cada atleta inscrito nas respectivas federações, por cada clube,
com este critério de transparência que faz com que não seja por gostar mais deste dirigente desportivo ou menos daquele. Todos os clubes sabem aquilo que contam até ao fim do ano. Esse problema que foi causado pelo Governo da Nação, pelo Partido Social Democrata que está neste momento a exercer o poder a nível nacional, isso sim impede-nos de garantir que também em 2012, pelo menos até hoje, não conseguimos ultrapassar esta lei, e fez com que em 2012 ainda não o tivéssemos conseguido fazer. Mas essa afirmação é uma afirmação errada e que visa tão só perturbar a imagem que a população tem sobre também o nosso concelho, porque não responde à realidade exatamente que disse aqui o Ferreira Leite, que é então todo aquele dinheiro não cobrado pela Matosinhos Sport, porque assim a Câmara mandatou a Matosinhos Sport para fazer, de tantas centenas de horas por semana que não são cobradas aos nossos clubes, desde o voleibol, à natação, ao futsal, ao atletismo, ao futebol, que não são cobrados aos nossos clubes. São centenas de milhares de euros todos os anos, que não são cobrados aos nossos clubes, mas não são cobrados aos nossos clubes para a formação desportiva. Porque muitas vezes há este tique de quem quer falar destes assuntos sem os conhecer, ou então, como dizia, utilizando má fé, não conhecendo os assuntos, de querer denegri-los e fazendo passar às pessoas que o desporto é para os séniores. Normalmente há sempre esta questão entre... As pessoas não fazem esta distinção entre a formação desportiva e, no fundo, o negócio ou o espetáculo desportivo de quem joga numa primeira liga ou numa segunda liga. E, portanto, nós estamos muito preocupados com a formação dos nossos jovens e por isso esta política é uma política para a formação, que nada tem a ver, como imagina, com a prática de futebol profissional ou de qualquer outro tipo de desporto a nível profissional. Estamos a falar de regras completamente diferentes, estamos a falar de um relacionamento completamente distinto entre a Câmara e as coletividades. Má fé, disse-o. Disse, claramente. Parece-me, ou parece-nos, que ultimamente há muita má fé pelo lado de Matosinhos. Não sei se é má fé, porque tenta haver um conjunto de aproveitamento, porque parece-me quase o modo como este governo chegou ao poder. Utilizou um pretexto, disse uma mentira várias vezes e conseguiu enganar muita gente para vir a poder e ter este tipo de política que tem hoje. Existem muitos mentirosos em Matosinhos? Mentirosos existem em todo o lado. O que falo é de aproveitamento, tentativa de aproveitamento político sobre algumas situações, ao caso da lei dos compromissos, aliás, todos nós vemos cartazes que falam sobre esta questão em relação às questões da proteção civil, em relação às nossas instituições, esquecendo ou fazendo de conta que continua a haver todos os meses um apoio muito significativo, quer aos nossos clubes, quer às nossas instituições de solidariedade social. É má fé quando se esquece que estão neste momento em construção mais de 10 equipamentos na área social e na área da saúde. É má fé quando se esquece todo este apoio aos nossos clubes e todo o investimento que é feito nas nossas infraestruturas esportivas. É má fé quando se esquece que há uma relação muito próxima e muito firme, que continua, entre a Câmara e os serviços de proteção civil e as nossas corporações de bombeiros. Porque muitas vezes o próprio Partido Social Democrata acha sempre que há sempre um negócio por trás deste tipo de comparticipações. Quem não percebe como se deve trabalhar em rede, quem não percebe que a comunidade é mais do que a Câmara Municipal e é mais do que a soma das partes entre a Câmara Municipal e as instituições, quem não percebe que só trabalhando em conjunto, criando sinergias e aproveitando-as é que se consegue levar a vida da nossa comunidade, é que acha estranho que, apesar de tudo, apesar das muitas dificuldades, apesar dos cortes brutais na despesa que fomos obrigados a fazer à conta da imposição que este governo nos deixou, diminuindo transferências e com a quebra do investimento, quer público, quer privado, no nosso país, levado muito à conta do clima depressivo, quer dos nossos agentes económicos, quer da nossa própria economia, fez com que, por termos uma ideia, Matosinhos tenha perdido uma proporção da sua receita muitíssimo assinalável, entre 10% a 20% daquilo que são as receitas normais da Câmara Municipal. Isso, obviamente, quem faz uma gestão responsável daquilo que é todos nós, que são os dinheiros públicos, que são nossos, não nos esqueçamos disso, tem que tentar acomodar isso, obviamente, do lado da despesa. E com isso, depois não se pode vir dizer que a Câmara deixou de apoiar, como sempre apoiou, e era das câmaras do país e sobretudo aqui da região, que sempre apoiou as nossas coletividades e que mais apoiou sempre, na área social, na área cultural, na área desportiva, até na parte lúdica. E má fé é dizer que a Câmara deixou de o fazer quando, naquilo que teve que deixar de fazer, foi obrigado por este governo, suportado por um partido que em Matosinhos nunca governou, felizmente, os destinos do nosso concelho, que tem
um acordo hoje, o Partido Social Democrata, com o Partido Socialista de Matosinhos para garantir a governabilidade da Câmara Municipal neste mandato, e é por isso que temos o vereador Zé Guilherme Aguiar como membro da equipa, para garantir que a Câmara fosse governada e tivesse uma solução de governabilidade para garantir o futuro de Matosinhos. O que é certo é que o outro PSD de Matosinhos, que veio depois, que não quis honrar compromissos, preferia que em Matosinhos estivéssemos a ser geridos sobre a teoria do caos. Matosinhos nunca quis o caos. Os matosinhos foram sempre muito sensatos nas escolhas que têm vindo a tomar em relação a quem há de gerir e como se há de gerir e quais, sobretudo, os projetos mobilizadores para garantir o desenvolvimento equilibrado e continuado da nossa gente e da nossa terra. Esse é que é o grande desafio. Portanto, eu não confundo nem os PSDs de Matosinhos, desculpe chamar-lhe assim, mas não posso deixar, enquanto político, também de apontar que, de facto, há quem esteja mais interessado em servir outros interesses que não os interesses dos matosinhenses, há quem esteja interessado em confundir a população e isso é prestar um mau serviço público a Matosinhos e ao país. Mas agora eu tenho uma pergunta terrível para lhe fazer. Faça, estou sempre disponível para todo tipo de perguntas que me imagino. Acha má fé também que alguns afirmem, e o terrível vem agora, e os que o afirmam são do seu partido e são também do PSD, que só agora que a Câmara está rodeada, isolada, é que mostra trabalho, é que vem para a rua, é que comunica com as pessoas, porque está pressionada, palavras do líder do seu partido em Matosinhos, é que agora a Câmara mostra alguma coisa ou quer mostrar que faz alguma coisa. É má fé. Agora. Repare, quando nos últimos 7 anos nós construímos 27 escolas, quando nos últimos 7 anos construímos mais de 15 instalações sociais, equipamentos sociais em Matosinhos, quando estivemos tão próximo das populações, quando conseguimos diminuir até 2009 brutalmente a taxa de desemprego no nosso concelho e hoje, infelizmente, mesmo com a subida brutal que tem acontecido no país, Matosinhos continua a ter a taxa de desemprego mais baixa da área metropolitana do Porto. Obviamente que não estamos contentes, isso não nos deixa satisfeitos, porque, como o povo costuma dizer, um desempregado é sempre um desempregado, mas mesmo assim, somos aqueles que mais temos resistido ao flagelo do desemprego. Quando temos projetos em Matosinhos como o terminal de cruzeiros, quando em Matosinhos pela primeira vez falamos de modernidade, de novas tecnologias, quando conseguimos trazer para Matosinhos a única fábrica que a Ramírez vai ter no país, quando temos a Unicer a investir fortemente na sua unidade aqui em Lessa do Balio, quando temos empresas como a JP Sacouto a exportar tanto e para todo lado e com tanto sucesso aqui em Matosinhos, quando a PDL é uma infraestrutura económica de referência fundamental para a situação atual da nossa economia, para que a situação não seja tão má, garantindo que haja tantas exportações das empresas de Matosinhos e da região que saem através do nosso Porto de Leixões. Quando se olha para tudo isso, dizer que Matosinhos está parado, dizer que Matosinhos só agora é que acordou, que a Câmara só agora é que trabalha, é passar um atestado de incompetência aos matosinhenses. Repare, em situações tão duras e tão difíceis como aquelas que foram travadas nas últimas eleições autárquicas aqui em Matosinhos, no contexto que todos conhecemos, e o Ferreira Leite também de certeza que não desconhece, como é que seria possível ganhar de forma tão expressiva a confiança dos matosinhenses se não tivéssemos obra feita, trabalho feito, se os matosinhenses não tivessem dito claramente que era este projeto de modernidade que queriam ver continuado no seu concelho. Portanto, nós temos um espírito de grande responsabilidade, mas também temos muitos projetos para o presente e para o futuro do nosso concelho, mas também temos, felizmente, obra feita para continuar a mostrar aos matosinhenses o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. E acho estranho que as pessoas esqueçam o enorme trabalho que tem sido feito junto da comunidade. Nós sempre estivemos muito próximo das populações, seja das nossas instituições, seja do terreno. Quem nos conhece sabe, em particular, que nós gostamos de trabalhar com as pessoas, junto das pessoas, no terreno, nas obras, seja nas obras dos equipamentos sociais, seja nas ruas, nas obras da Marginal Atlântica, nas obras dos equipamentos esportivos. Portanto, quem conhece Matosinhos, quem conhece o nosso tecido empresarial e o nosso tecido associativo, sabe bem que isso não é. Portanto, quando houve esse tipo de afirmação, estranha, porque sabe que isso não corresponde à realidade. Nós temos, felizmente, muita obra para mostrar, as pessoas sabem que nós estamos a continuar a fazer muita obra, sabe que nós sempre dialogamos com a população. Repare, nós todos os anos tínhamos pelo menos um encontro formal e estruturado com cada uma das freguesias e com a população de cada uma das freguesias para saber o que de melhor ia acontecendo e aquilo que estava menos bem em cada uma das freguesias, para irmos afinando, no fundo, o rumo em cada um dos sítios, irmos acompanhando mais de perto cada um dos projetos.
e, portanto, nada mudou desse ponto de vista. Nós continuamos a fazer o nosso trabalho exatamente da mesma maneira. Porquê é que, a não ser que se tenha alterado, porquê é que a Câmara não sente, ou não tem, nas palavras julgo que tem, mas não sente a solidariedade da Conselhia do Partido Socialista? Eu nunca ouvi dizer que a Câmara não tem a solidariedade da Conselhia do Partido Socialista, dos seus militantes, que é a força política que suporta, sempre suportou e suportará, estou convencido, o Executivo mesmo da Câmara Municipal. Quando o António Parada afirma que Matosinhos está parado há 7 anos. Repare, essa é solidariedade com a Câmara. Eu conheço essa afirmação e, como imagina, essa é que fazer essa pergunta. O Presidente Mas da Conselhia, solidariedade isso? Se é disso com solidariedade com a Câmara? O António Parada, obviamente, se o disse, lá terá as suas razões. O que eu lhe sei dizer é que os matosinhenses e, sobretudo, os socialistas de Matosinhos têm um grande orgulho da obra feita. E sabem bem que Matosinhos, mais do que está parado, modernizou-se, retomou uma rota de crescimento e desenvolvimento da nossa comunidade, conseguiu garantir o futuro da nossa terra, e é com essa convicção que nós vamos continuar a trabalhar. E estou certo que o Partido Socialista e todos os seus militantes, e sobretudo aqueles socialistas de Matosinhos, não sendo militantes, Matosinhos tem muitos socialistas que não são militantes, nosso partido, as pessoas não se deixam confundir, estão muito atentas a tudo o que se passa no nosso concelho, à nossa vida pública, à nossa vida política, mas também à intervenção da sua Câmara Municipal e das 10 juntas de freguesia que nós fizemos questão de garantir que vamos continuar a defender, o modelo das 10 juntas de freguesia no nosso concelho. As pessoas estão muito atentas e estou certo que a análise que fazem é uma análise extremamente positiva. E estou certo que veremos essa confiança renovada. Ok. Vamos fechar a porta da Matosinhos Sport. Não diga isso, que fico já preocupado a conta falando num tema que parece-me que é caro neste momento à Matosinhos Sport. Estou a falar do turismo. O turismo é um tema muito caro no nosso concelho e é muito caro ao nosso país, porque estamos a falar, no fundo, eu também sou economista, não posso esquecer disso, estamos a falar de exportações. Cada vez que vem um turista estrangeiro a Portugal, a Matosinhos, são divisas que estão a entrar no nosso país, estamos a falar de exportações líquidas. E Matosinhos, repare, pela primeira vez, era impossível falar de turismo em Matosinhos há mais de 7 anos esta parte. Ninguém conseguia encontrar em Matosinhos potencialidades turísticas que transformassem o nome de Matosinhos como uma terra, quando se fala em turismo na região norte, se falasse logo na primeira linha em Matosinhos. Primeiro, porque independentemente de já cá termos 2 ou 3 produtos, apesar de eles não estarem na altura muito estruturados, tínhamos recursos não transformados em produtos turísticos, o Senhor de Matosinhos, para o turismo religioso, a grande romaria do Senhor de Matosinhos, a nossa igreja fantástica do Senhor de Matosinhos e o Cristo em tamanho real mais antigo que existe no mundo. Portanto, deve ser uma das escultura com mais de 800 anos. É a principal, em termos do número de pessoas, temos tido nota que é a maior romaria do país, também na sua duração. Não há mais nenhuma que dura sequer as 3 semanas como dura a nossa. E depois temos a sorte de ter nascido em Matosinhos e ter feito aqui algumas das suas principais obras, o grande arquiteto Álvaro Cisa Vieira, Prémio Pritzker, e que a Matosinhos vêm propositadamente milhares e milhares de turistas nacionais e internacionais para ver as suas obras e para saber a terra onde nasceu este gênio da arquitetura. Mas não era possível falar em Matosinhos e associá-lo ao turismo. Aliás, só este esforço de modernização da nossa cidade, que não começou há 7 anos, começou antes, que transformou por completo o dia-a-dia da nossa cidade, não era possível falar de Matosinhos quando tínhamos uma fábrica da tripa. Não era possível falar de Matosinhos quando tínhamos muitos problemas ambientais sequer por resolver. E só a partir do momento em que fizemos esta transformação, depois devidamente planeada, da nossa orla costeira, das nossas marginais todas, de Matosinhos, da circunvalação, até Labrujo, até ao fim de Angeiras e a fronteira com Labrujo e com o concelho de Vila do Conde. Só a partir do momento em que conseguimos construir a primeira fase do terminal de cruzeiros, que permite que já hoje os navios até 300 metros de comprimento possam vir a Leixões, algo que era completamente impossível há 2 anos atrás. O que faz com que só o número de passageiros em Leixões, de turistas, tivesse passado de um ano para o outro dos 29 mil para os 100 mil. E que o número de tripulantes este ano seja já na ordem dos 40 mil. Só o facto de termos, finalmente, infraestruturas turísticas em condições e temos estruturado todos estes produtos, obviamente com o grande produto turístico, que é a nossa restauração, a nossa gastronomia, aquele que é hoje mais conhecido em toda a região e até além fronteiras, sobretudo na nossa Galiza, só assim é que é possível nós termos um produto turístico muito bem estruturado e, felizmente, cada vez mais na cabeça das pessoas. No outro dia, o Financial Times publicou um artigo sobre os restaurantes fantásticos de Matosinhos, os restaurantes fantásticos de peixe em Matosinhos. Hoje, felizmente, a nossa gastronomia vai bem mais do que os tradicionais restaurantes de peixe e de marisco que temos, mas essa é a nossa grande marca e, portanto, quanto mais cidadãos
da região e fora da região, sobretudo estrangeiros, vierem a Matosinhos a pretexto da gastronomia, a pretexto do turismo religioso, a pretexto da arquitetura ou a pretexto de conhecer a área metropolitana do Porto, Matosinhos e a região vai ser profundamente beneficiada com isso e nós estamos a fazer um trabalho muito intenso para garantir que cada vez mais pessoas visitem Matosinhos e, sobretudo, cada vez mais pessoas gastem cá dinheiro. Porque isso que é importante depois, no fim do dia, para que as nossas empresas, as nossas famílias possam estar melhor do que estão hoje também. Ok. Vamos deixar para a segunda parte os temas sociais de Matosinhos, já foram ligeiramente abordados, mas vamos tentar aprofundar. Vamos ter outros temas a discutir e vamos descobrir o que é que Nuno Oliveira desenha para o seu futuro. Até já.